Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto escrito pela irmã Peggy Fonseca, cujo nome é Mestre, mas Servo. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a minha vida espiritual, a sua vida espiritual. Como vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, foi a irmã Peggy Fonseca. Então, o que eu faço? Eu leio e conto para os irmãos aquilo que eu entendi. Quero pedir para os irmãos, como eu tenho pedido sempre, que compartilhem este devocional para que outras pessoas tenham o privilégio de estudarem a Bíblia conosco, tá bom? Quero também pedir aos irmãos que se juntem comigo em oração para que o Senhor possa nos direcionar naquilo que vamos aprender. Vamos lá? Ó Pai, em nome de Jesus nós oramos, pedindo que Tu nos abençoes de forma que possamos compreender as Tuas palavras, compreender o que Tu tens a nos ensinar para uma vida melhor ao Teu lado. Ajuda-nos. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Meus irmãos, então vamos ler João 13, os 8 primeiros versículos. E é quando, então, Jesus lava os pés aos discípulos. Uma passagem muito linda, né? A humildade de Jesus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Mestre, mas Servo. E o versículo escolhido é o versículo 8, que fala o seguinte: Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se não lavar, você não terá parte comigo. Ora, esse texto, esses 8 primeiros versículos aí, eles vão descrever um momento super, mega, hiper crucial antes da crucificação de Jesus Cristo, que era o ato de lavar os pés dos discípulos. Esse gesto simboliza humildade e serviço, mostrando que mesmo Jesus Cristo sendo o mestre, ele se colocou na posição de servo. E o irmão Pedro, né, inicialmente recusou, mas Jesus explicou para ele que esse ato era essencial para a comunhão espiritual. Então a irmã Peggy Fonseca vai dar um exemplo, vai usar uma ilustração que diz o seguinte: você se imagina numa fila imensa, super lá ali preocupado com o fato de que você vai ficar em pé um monte de tempo. Aí de repente chega alguém lá, um bambambam, com aparência toda bonitona, se aproxima lá da pessoa que tá lá na ponta da fila, lá no começo, de um guarda, sei lá o quê, cochicha alguma coisa no ouvido dele, e aí o homem, o bonitão, fica lá, na frente, na fila, passa a vez de todo mundo. Aí, logicamente, todo mundo fica indignado, né? Por quê? Porque ninguém quer ser o último. Ficar por último é frustrante e humilhante. E isso foi que Jesus quis ensinar aos seus discípulos a respeito disso, dessa situação, né? De ficar para trás por último.
quando ele lava os pés dos discípulos na última ceia, ele estava deixando uma das últimas lições. Lá no começo do ministério dele, no Sermão do Monte, ele explicou, lá em Lucas 6:40, diz assim, ó. Cadê? 6:40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Então Jesus Cristo mostrou pra gente a verdadeira natureza do seu reino. E aí o que a irmã Peg Fonseca entende como arrogância e ambição de Pedro, eu não entendi assim, né? Ela fala que aí Jesus dá uma bronca nele, né? Por causa da sua arrogância e da sua ambição. Eu já entendi o seguinte, que na verdade Jesus orientou Pedro no sentido de que Pedro ficou pasmo, né? Que ele entendeu que Jesus era um mestre e estava fazendo aquela função que era de escravo. Então ele não quis deixar ele lavar, não entendi que foi arrogância. Mas Jesus estava ensinando uma grande lição ali. Então, na verdade, Pedro, na minha opinião, quando ele não permitiu que Jesus lavasse seus pés, não era por arrogância, nem por ambição, mas por humildade também, né? Ele falou, poxa, o meu mestre vai lavar o meu pé? Não, acho que tá tudo errado. Então, mas eu acho que é isso que Jesus acabou orientando Pedro, que assim, não tem essa de ser o mestre, aquele que, como diz aqui em Lucas, né, 40, cadê, ó? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como mestre. Então, acho que Jesus Cristo estava dizendo, ó Pedro, você está no mesmo nível, eu posso sim lavar os seus pés. Jesus estava ensinando uma grande lição de humildade. De tanta gente ouvir, o primeiro será o último, né? A frase perdeu o poder para nós. Mas se a gente tivesse visto o que Jesus fez naquela noite com os discípulos, a gente teria ainda mais certeza de que ele estava transformando vidas ao arrancar da vida daquelas pessoas vestígios de ego e de orgulho. Jesus estava mostrando que não tem essa, sabe, de eu sou o maioral. Não, para Jesus nós somos todos iguais. E Jesus quer fazer a mesma coisa, mostrar para nós a mesma coisa e nos ensinar essa mesma lição. O nosso manancial termina assim, ó. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. É um versículo 44 de Marcos 10. Então eu vou reler. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que Jesus, ele era mestre, mas ele se fez servo e habitou entre nós. Para nós o abraço está super certo. Quero que vocês também se lembrem de decorar o nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25, versículo 12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é uma frase de Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.